Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões que abriram os trabalhos do mês de outubro de 2013, ou seja, os dias 2 e 3, respectivamente, quarta e quinta-feira. Karina, tivemos vários processos em perspectiva de julgamento, mas, na verdade, nós tivemos o aprofundamento em diversas questões, inclusive rendendo debates jurídicos interessantes, sobre questão administrativa, questão penal. Nós tivemos uma semana bastante produtiva no plenário do Supremo Tribunal Federal, com a conclusão de uma ação penal contra um deputado federal, o julgamento, o início, pelo menos, julgamentos, para saber se os magistrados têm ou não o direito que os membros do Ministério Público têm sobre o auxílio à alimentação, matéria processual acerca da sistemática da repercussão também foi um tema esclarecedor no plenário essa semana, habeas corpus e a incompetência do Supremo para julgar habeas corpus preventivo contra o delegado da Polícia Federal aqui no Brasil, chefe da Interpol, enfim, uma semana em que os debates giraram em torno do direito constitucional e que foram bastante proveitosos. Bom, então vamos, como sempre, fatiar os temas da semana, começando com a sessão plenária da quarta-feira. Naquela sessão, foi suspenso o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre auxílio alimentação de magistrados. Antes, os ministros analisaram um recurso sobre o reajuste do Vale Alimentação dos servidores do Estado. Na sessão desta quarta-feira, os ministros mantiveram a decisão sobre um pedido do governo do Rio Grande do Sul em relação a uma servidora pública que questionava o valor do reajuste do Vale Alimentação concedido aos servidores do Estado. Por unanimidade, a Corte aceitou parcialmente o recurso apenas para esclarecer que o tema, que tinha repercussão geral reconhecida, não discute matéria constitucional. Por isso, o plenário não analisou o caso. Dado provimento parcial ao recurso, decisão unanimidade também quanto à aplicação do artigo 543-B do Código de Processo Civil ao tema veiculado no recurso. A princípio, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, havia negado provimento ao recurso. É matéria que está regulada pela legislação infraconstitucional e ao direito local e, por isso, é inadmissível o recurso extraordinário para o conhecimento desse tema. Então, entendo, senhor presidente, encaminho nesse sentido que, julgando e negando provimento dos embargos de declaração, no mesmo ato, eu sugiro que se estabeleça que a atualização do Vale-Refeição é matéria atinente à legislação infraconstitucional, quiçá a legislação local, e, portanto, inadmissível a sua cognição em sede de recurso extraordinário. Essa restaria como sendo a tese da repercussão geral. O Estado gaúcho pediu que o tema fosse analisado pelo plenário da Corte, por entender que, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria, existia uma questão constitucional a ser debatida. Já a autora da ação alegava ofensa ao dispositivo da Constituição que proíbe a redução dos vencimentos de servidores. O TJ do Rio Grande do Sul afirmou que não poderia aumentar as despesas com pessoal sem lei específica, pois a medida é de competência do Executivo. Em outro caso, os ministros começaram a analisar uma ação de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, que pede a suspensão de resoluções do CNJ e do TJ de Pernambuco, que concederam aos magistrados o pagamento de auxílio alimentação. Para a OAB, a AGU e associações de magistrados, o direito não foi tratado por lei própria, como prevê a Constituição Federal, ofendendo a Carta Magna. O artigo 93 não estabeleceu em nenhum de seus dispositivos essa vantagem funcional. E o artigo 95, ao estabelecer as garantias da magistratura, só concedeu expressamente a irredutibilidade de subsídios. E nesse aspecto, essa interpretação conjunta do artigo 93, do artigo 95, do parágrafo 4º do artigo 129 da Constituição, não permite que uma vantagem funcional seja estendida a uma categoria profissional por meio de uma interpretação de uma construção argumentativa, mas sim por meio de lei específica.
Então, é apenas por essa premissa, pelo estabelecimento de uma vantagem por meio de resolução e não pela lei, que a Ordem dos Advogados vem à tribuna pedir a inconstitucionalidade. O relator, ministro Marco Aurélio, acatou os argumentos da OAB e declarou inconstitucional as duas resoluções. A simetria constitucional defendida, como abordado antes, não possui densidade normativa quanto à concessão de auxílio alimentação aos juízes, considerada disciplina legal exclusiva no tocante ao Ministério Público. É extremo de dúvidas que o Conselho Nacional de Justiça extrapolou de suas funções, editando ato normativo para o qual não foi autorizado, usurpando competência normativa do Congresso Nacional quanto aos juízes da esfera federal e das Assembleias Legislativas dos Estados relativamente aos estaduais, configurando-se também a inconstitucionalidade formal do primeiro ato impugnado. Pelas mesmas razões, a Resolução 311, de 1º de agosto de 2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que implicou o pagamento do auxílio alimentação aos juízes daquele Estado, contém idêntico vício de inconstitucionalidade, cabendo apenas à lei estadual dispor sobre o direito veiculado. Concluo, presidente, pela admissibilidade parcial do pedido formulado na inicial e, quanto a esse ponto, pela procedência, declarando a inconstitucionalidade formal da resolução número 133, de 21 de junho de 2001, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e da resolução número 311, de 1º de agosto de 2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no que previram o auxílio alimentação a beneficiar os magistrados. É como voto. A sessão foi suspensa após o voto do ministro Teori Zavascki, que divergiu do relator. Pois bem, enfrentando o mesmo dilema relativamente às deliberações administrativas que estenderam a outros servidores as vantagens estabelecidas nas leis 8622 de 93 e 8627 de 93, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, afirmou a legitimidade dos atos questionados, ao entendimento nuclear de que eles, na verdade, não estavam propriamente criando vantagem nova, mas simplesmente atribuindo aos servidores não expressamente contemplados pela lei ordinária uma vantagem que, do ponto de vista constitucional, o legislador ordinário não lhes poderia ter negado, notadamente em face do princípio da isonomia. Isso decidiu o plenário no recurso de mandado de segurança 22.307, relator ministro Marco Aurélio, orientação que foi reafirmada por ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, primeiramente no recurso extraordinário 343.830, primeira turma, ministro Moreira Alves, e em seguida no recurso extraordinário 393.679, segunda turma, relatora ministra Ellen Grace. A hipótese dos autos é substancialmente a mesma. A resolução 133 do CNJ, pelo menos no que se refere ao reconhecimento do direito ao auxílio à alimentação, não tem natureza constitutiva, mas apenas declarativa, uma vez que essa vantagem de natureza indenizatória, reconhecida a universalidade dos trabalhadores e atribuídos a todos os servidores públicos, inclusive aos membros da magistratura, não poderia, sem ofensa ao devido tratamento simétrico, deixar de ser estendida aos integrantes da magistratura. Assim, a exemplo do que decidiu o Supremo nos citados precedentes, não se mostra, no meu entender, inconstitucional nesse ponto a resolução número 133, ainda mais considerando que se trata aqui de uma vantagem de caráter eminentemente indenizatório, como bem frisou o ministro Marco Aurélio. Meu voto, senhor presidente, é pela improcedência do pedido. A decisão ficou para daqui a 2 semanas.
Bom, Karina, vale alimentação, auxílio alimentação, servidores do Estado do Rio Grande do Sul, magistrados, são temas aparentemente semelhantes, mas existem diferenças, inclusive em relação até um temos resultado, o outro ainda não. Nós temos, nesse caso do Vale Refeição, dos servidores do Rio Grande do Sul, tratava-se, na verdade, de um embargo de declaração no recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário já foi analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e, no momento em que analisado, os ministros decidiram que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral do tema no plenário virtual, no dia do julgamento físico, no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que essa discussão sobre o valor do reajuste do Vale-Refeição no âmbito do Estado tratava-se de matéria infraconstitucional, ou seja, não se trata de matéria constitucional eminentemente passível de ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso sequer conheceram do recurso extraordinário. E aí, indignados, vieram os embargos de declaração para tentar, mais uma vez, que esse recurso extraordinário fosse julgado, portanto, implicando um efeito infringente nesse embargo de declaração. Mas os ministros reafirmaram o entendimento de que essa matéria acabado dando provimento parcial aos embargos de declaração apenas para esclarecer e dizer que esse tema, reajuste, o valor do reajuste do Vale-Refeição, não é matéria constitucional e que, portanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal não irá se debruçar sobre esse tema. E ainda afirmou que, mesmo havendo um reconhecimento de repercussão geral pelo plenário virtual, esse reconhecimento, mais uma vez, essa discussão pode ser afastada no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, porque isso faz parte do julgamento do recurso extraordinário. Então, haveria ainda outros requisitos para se admitir esse recurso extraordinário que seriam enfrentados no plenário físico e a repercussão também poderia ser discutida. Então, não há vamos dizer assim, uma vinculação obrigatória entre o reconhecimento de uma matéria como de repercussão geral pelo plenário virtual e o reconhecimento da repercussão geral no plenário físico. Isso não estaria vinculado, foi isso que se assentou na quarta-feira no julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E também em relação ao auxílio alimentação dos magistrados, aqui a discussão era acerca da possibilidade da extensão desse benefício para os magistrados, uma vez que existe essa previsão para os membros do Ministério Público. Então, aqui o que se discute é se uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e uma resolução também do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, que prevê esse auxílio alimentação para os magistrados, ela estaria de acordo com a Constituição ou não. A alegação principal da OAB é que esse auxílio alimentação para a magistratura deveria ser efetivado ou concretizado por meio de lei, uma lei federal, e não por meio de uma resolução do CNJ. O ministro Marco Aurélio deu parcial provimento à ação direta por entender que a OAB tinha sentido o que a OAB falava e que precisaria, sim, de uma lei federal. Mas o ministro Teori Zavascki, que votou logo em seguida, entendeu que a matéria era absolutamente administrativa e que não havia qualquer inconstitucionalidade. Como vimos, o julgamento foi suspenso para ser retomada nas próximas sessões. Vamos aguardar o final para saber efetivamente se as resoluções, tanto do CNJ como do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, vai prevalecer e os magistrados continuarão a perceber esse auxílio alimentação. Com 2 posicionamentos básicos já manifestados no plenário, do ministro relator Marco Aurélio e a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. 2 recursos que questionam a lei de contravenções penais voltaram à pauta de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Antes de rever como foi a sessão, vamos conferir do que se tratavam estas ações quando elas chegaram ao Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou 2 homens com base no artigo 25 da Lei de Contravenção Penal. De acordo com a legislação, eles não podem portar objetos como chaves falsas ou alteradas ou qualquer outro instrumento que poderia ser usado na prática de crime de furto. Os autores dos recursos afirmam que o artigo da lei viola a Constituição Federal porque discrimina pessoas condenadas por delitos de furto ou de roubo e ainda os mendigos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul se manifestou no sentido de negar o pedido. Os 2 recursos tiveram repercussão geral reconhecida.
Pois é, como terá sido a decisão dos ministros nestes processos? Nós vamos ver já já, porque agora vamos rever que na sessão de quinta-feira ainda, os ministros do STF absolveram um deputado federal que era acusado de fazer propaganda eleitoral indevida em uma rádio no dia da eleição. Para os magistrados, para os ministros do STF, a conduta do parlamentar não pôde ser considerada como criminosa. Em um outro caso, os ministros decidiram que não é competência da Corte julgar um pedido de habeas corpus preventivo de um homem condenado pela justiça norte-americana. Vamos rever. Na sessão desta quinta-feira, os ministros do Supremo decidiram que o habeas corpus proposto por um equatoriano naturalizado brasileiro não pode ser julgado pela Corte. O equatoriano pedia um salvo-conduto porque sabia da decretação da prisão dele nos Estados Unidos e que a autoridade no Brasil que poderia cumprir a ordem seria o delegado da Polícia Federal e chefe da Interpol no Brasil. A relatora, ministra Carmen Lúcia, acompanhada pelos demais ministros, entendeu que não é competência do Supremo julgar o caso. Eu trouxe em questão de ordem, presidente, primeiro porque Vossa Excelência invocou no despacho que determinou a distribuição e reconheceu a competência, precedentes também do plenário, anteriores em 6 anos ao que resolvemos. Também para solucionar de vez, porque há esse outro precedente de 2009. Eu estou encaminhando a questão de ordem no sentido de reconhecer, tal como votei em 2009, acompanhando o ministro Marco Aurélio, pela incompetência do Supremo Tribunal Federal e determinando a remessa dos autos a uma das varas federais da seção judiciária do Distrito Federal. E este é o encaminhamento da questão de ordem que faço. Os ministros negaram o pedido de condenação do Ministério Público, que denunciou Osiel Alves de Oliveira por fazer propaganda política em programa de rádio no dia da eleição. Entre os outros argumentos, a defesa alegou inépcia da denúncia e falta de provas. Correta é a conclusão da atipicidade da conduta. E é exatamente isso que eu estou aplicando no caso específico, dando também relevo ao fato de que consta que estavam presentes a esse ato um juiz e um promotor, que dariam depoimentos contundentes e isentos. E esse juiz e esse promotor não foram ouvidos. E, por outro lado, a prova oral produzida ela é toda impugnada em razão de fatos que conduzem realmente a uma, pelo menos, aparente imparcialidade da prova testemunhal. Ora, diante de tantas singularidades que não conduzem a essa clareza que possa levar o juiz a ter paz para proferir um decreto condenatório, eu estou, senhor presidente, propondo sinteticamente, estou abreviando, porque já houve sustentação oral, já houve relatório, eu estou propondo sinteticamente que se promova a absolvição do acusado por atipicidade da conduta. Considerando que a prova oral, a prova testemunhal, a meu juízo também, ela é de uma fragilidade gritante, eu acompanho o eminente relator na sua conclusão. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki também entenderam que se tratou de pronunciamento padrão de candidato, que não atinge o livre exercício do voto. Eu considero que a conduta narrada na denúncia não atingiu o bem jurídico objeto da proteção penal, que é o livre exercício do voto. As declarações feitas pelo acusado certamente não pode ser caracterizado como um instrumento criminoso de propaganda político-partidária, já que manifestamente desprovidas de qualquer aptidão para, por si só, persuadir, aliciar ou constranger os eleitores ouvintes do rádio, da rádio local, a votarem em determinado candidato, em uma pessoa específica. Os ministros também deram provimento a 2 recursos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que mantiveram a condenação dos acusados de acordo com a lei das contravenções penais por portar um instrumento que normalmente é utilizado em furtos. A defesa alega que o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais é discriminatório, já que proíbe que pessoas antes condenadas, vadios e mendigos, portem objetos como chaves falsas. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, disse que não se pode julgar pela condição social e que a exigência de condenação anterior também é discriminatória
e, por isso, absolveu os recorrentes. Como a matéria tem repercussão geral reconhecida, a decisão valerá para outros processos semelhantes. Não posso aceitar esse posicionamento em razão de observar que o legislador, ao considerar a vida anteacta do agente como elementar constitutiva do tipo, considerou de maneira discriminatória que determinadas espécies de sujeitos, portadores de direitos iguais garantidos pela Constituição, possuem maior potencialidade de cometer novos crimes. Não entendo como correto que, com base nessas condições subjetivas, condição social, econômica ou reincidência em crimes contra o patrimônio, se possa presumir que determinados agentes têm maior potencialidade de cometer a infração. Como dito, é perfeitamente possível a lei formular presunção a respeito de condutas que representam perigo de lesão a determinados bens jurídicos. Além disso, somos os argumentos já expostos acerca da violação do princípio constitucional da isonomia, pois aqui o tipo contravencional exige de forma arbitrária e discriminatória que o agente tenha sido previamente condenado pelos crimes de roubo ou furto ou que esteja sujeito à liberdade vigiada. Dessa forma, a previsão da contravenção penal de posse injustificada de instrumentos de emprego usual na prática de furto por agente, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, se mostra atentatória também aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia previstos na Constituição. Eu repasso também essa questão na perspectiva da proporcionalidade, dizendo que a medida não é adequada, ela não é necessária e ela não passa num juízo de proporcionalidade em sentido estrito. E eu estou, por isso, dando provimento ao recurso extraordinário, por reconhecer no acordo recorrido a violação aos princípios já referidos, e estou consagrando a não recepção do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição de 88 e absolvo o recorrente nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. É como voto. Bom, vamos voltar na sequência em que houve os julgamentos. Primeira decisão em destaque na sessão plenária da quinta-feira. O Supremo decidiu que não era o caso, ou ele não teria competência específica para julgar habeas corpus preventivo impetrado contra o chefe da Interpol no Brasil. A grande discussão que gerou em torno dessa questão de ordem nesse habeas corpus é porque não se tratava nem sequer de um pedido de extradição. Então, embora haja uma decisão, uma ordem de prisão de outro estado para uma pessoa que se encontra no território brasileiro, somente uma autoridade brasileira poderia determinar essa prisão. E quando a gente tem um pedido de extradição que é de natureza originária aqui no Supremo, é uma ação que se processa e começa e termina no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma decisão de um ministro, que foi sorteado, né, o relator da extradição, ele determina a prisão desse extraditando, para que durante o processo de extradição ele fique à disposição e, havendo um deferimento e uma entrega, ele seja colocado à disposição do Estado. Não era o caso. O habeas corpus era preventivo, ou seja, o equatoriano, que foi naturalizado brasileiro, então, portanto, ele já é brasileiro, ele está com receio de ser preso em razão dessa ordem de prisão que tem lá nos Estados Unidos. Então, diante desse receio, ele veio pedir no Supremo esse chamado habeas corpus preventivo. Quem poderia ser a autoridade coatora dele? O delegado da Polícia Federal, ao seu argumento. Mas o Supremo disse: o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição, não tem competência para analisar esse habeas corpus, porque o delegado da Polícia Federal não tem prerrogativa de foro em razão da função. Então, não é o Supremo o órgão competente para analisar esse habeas corpus. E, nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia, relatora desse habeas corpus, entendeu, portanto, que seria a Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, a vara ou a justiça competente para processar e julgar esse habeas corpus, e acabou declinando dessa competência que não existe na Constituição do Supremo Tribunal Federal. Foi um julgamento até um pouco rápido, mas vários assuntos acabaram girando em torno dessa seara. Não é? Não há uma extradição, não há uma decisão de prisão aqui no Brasil, é um habeas corpus preventivo e a competência Justiça Federal. No caso desse habeas corpus, vai ser encaminhado para a vara da Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Bom, segundo destaque da quinta-feira, deputado federal Zé Oliveira, acusado de crime eleitoral na Bahia, ele foi absolvido.
Nesse caso, os ministros acabaram se debatendo um pouco mais, foi um julgamento pela absolvição por maioria e ainda essa absolvição com fundamentos diferentes, mas resultando ao final na absolvição. Os ministros entenderam, a maioria pelo menos, de que a entrevista concedida à rádio no dia das eleições não teria o propósito previsto como crime, né, ou previsto como crime na lei das eleições e que por isso a conduta dele seria uma conduta atípica, ou seja, não seria uma conduta criminosa a concessão dessa entrevista no dia das eleições e do teor que foi. Na tribuna, eu me lembro, o advogado sustentou que havia vamos dizer assim, uma deficiência da gravação dessa entrevista e que não foi feita uma perícia e que isso acabava fragilizando muito a prova. Daí ter a maioria também que acabou absolvendo por falta de provas. Mas no final das contas acabou que o deputado federal foi absolvido nessa ação penal, encerrando, colocando fim a mais uma questão aqui no Supremo Tribunal Federal envolvendo a acusação de deputado federal pela prática de propaganda eleitoral indevida. Então, encerrada essa ação penal. Menos uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. E, por último, destaque também desta sessão da quinta-feira, aquela questão dos recursos que questionavam ali das contravenções penais. Esse, para mim, foi o julgamento, vamos dizer assim, da quarta e da quinta-feira, talvez o julgamento mais importante do Supremo, porque o Supremo acabou declarando como não recepcionado o artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, que é uma lei de 1941, da época de uma ditadura em que o Brasil vivia. De acordo com esse artigo, mendigos e pessoas consideradas, né, mendigos ou vadios, de acordo com o artigo 25, e que fossem encontrados com instrumentos que podem ser utilizados para furtos e que já tivessem sido condenadas por crimes de furto ou roubo nessas condições, se elas não conseguissem justificar por que portavam esses instrumentos, né, chave micha, gazuas, enfim, instrumentos próprios para a prática do furto, elas poderiam ser enquadradas nessa contravenção penal. E, portanto, o ministro Gilmar Mendes, relator dos 2 recursos extraordinários, acabou entendendo que isso feria o princípio da igualdade porque daria um tratamento desigual a essas pessoas. Muito se discutiu sobre esse artigo 25, ele estaria muito mais para um Estado autoritário e, portanto, caracterizaria o que eles denominam, o que a doutrina penal denomina de direito penal do autor, levando em consideração as condições do agente e não do fato em si. E que isso seria absolutamente incompatível com a democracia e o Estado democrático que se instituiu com a Constituição de 1988. E aí, por votação unânime, os ministros acabaram julgando procedente esses 2 recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários têm repercussão reconhecida e, portanto, essa decisão vai valer para outras pessoas que ou cumprem pena ou que foram condenadas por essa contravenção penal, né, e que, portanto, os ministros acabaram absolvendo. Nesse caso, os 2 recorrentes, né, que já teriam sido condenados. Mas a decisão, tendo repercussão geral reconhecida, vale para outros casos em que as pessoas também teriam sido condenadas por essa contravenção. Uma coisa interessante é que aqui o controle de constitucionalidade feita acerca da lei das contravenções é dentro de um controle difuso de constitucionalidade. Então, não tem um efeito erga omnes para afastar a aplicação dessa norma para todos os casos daqui para frente. Ainda há um entendimento do Supremo de que nesse controle difuso seria necessária uma resolução do Senado Federal para suspender os efeitos da norma, para que aí sim ela não pudesse mais ser aplicada por magistrado nenhum. Mas aqui nós já temos um avanço, uma declaração de incompatibilidade do artigo 25 dessa Lei das Contravenções com a Constituição Federal e deve ser aplicado a vários recursos extraordinários que tratam desse mesmo tema. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ficando por aqui hoje. Na semana que vem, claro, temos encontro marcado já. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira com o direto do plenário ao vivo e nos finais de semana com plenárias. Obrigado pela companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.